Olá, meus irmãos. Hoje estamos começando uma nova série intitulada Histórias do Sistema Religioso. Olá, amados irmãos, que o Eterno abençoe a vida de todos. Hoje estamos iniciando essa nova série intitulada História do Sistema Religioso, não com intenção de denegrir, tá? Mas tirar conclusões e tirar lições para a nossa vida prática diária. A primeira história que queremos contar aqui é a história do japonês. Numa reunião de obreiro, estava lá o pastor presidente e alguns obreiros. E aí, uma pessoa lá perguntou: pastor, todas essas denominações que estão por aí é obra de Deus? Aí ele disse: é a obra de Deus, claro, podemos dizer que é. Aí ele disse: então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma dúvida que eu tenho. Será que eu posso, durante um mês, deixar de dizimar aqui e dizimar numa outra obra de Deus aí que está precisando mais do que aqui? Obviamente, o pastor ia ficar embaraçado, como de fato ficou embaraçado com essa pergunta. Se todas aí são obra de Deus, por que eu não posso ajudar lá então? Aí, um japonês que estava lá na reunião quis salvar a situação. Aí o japonês falou assim: experimenta comer numa lanchonete e depois ir lá pagar na outra lanchonete para ver se o proprietário aceita. Aí o pastor presidente falou: tá bom, já respondeu a pergunta aqui, ó. Por quê? Porque o pastor presidente ele quer se livrar desse tipo de embaraço. Então já terminou o assunto. Ou seja, esse tipo de pergunta é embaraçosa para ele. Agora, o japonês respondeu, o japonês não respondeu a pergunta. Aliás, colocou numa situação mais difícil ainda, mais complicada, tá? Vamos analisar por quê. Porque se a obra é de Deus, então essa igreja aqui é de Deus, a outra lá também é. É diferente de uma lanchonete. A lanchonete que você está comendo um lanche aqui é do Pedro. A outra lanchonete lá da esquina é do Joaquim. A outra lá é da Fátima. Então, veja que são 3 donos diferentes já, dentro do nosso exemplo aqui. É diferente da obra de Deus, é diferente da igreja. Se a igreja que eu congrego aqui é de Deus e a outra lá da esquina também é de Deus, então é o mesmo dono. É a mesma coisa assim, você compra ali numa loja. Em qualquer outra loja do mesmo nome você pode pagar. Você estava em viagem, passou numa cidade, aí viu uma coisa que te interessou dentro de uma loja, foi lá e comprou. Aí você pode dizer, será que eu posso pagar lá na minha cidade, na loja? Lá, claro que pode, é a mesma loja. Então o exemplo do japonês complica mais a situação. O exemplo do japonês demonstra que cada denominação evangélica, que não é evangélica coisa nenhuma, tem um dono. Onde você está congregando aqui, o dono é um. Aquela outra da outra esquina é outro dono. E não é Deus o dono, não, tá? É um ser humano de carne e osso. Então, se você deixar de contribuir aqui para contribuir lá, o daqui não vai aprovar. Se você estiver congregando lá na esquina e quiser contribuir para cá, o de lá também não vai aceitar. Porque são donos diferentes. Então, o exemplo do japonês, ele respondeu alguma coisa? Claro que não. Agora, nós aqui sabemos que as igrejas que estão por aí, na verdade, não são igrejas, são empresas, né? São empresas de direito privado e ela tem dono. Se você contribui ali, você não está contribuindo para Deus. Você está contribuindo para o império crescer mais ali. Qual o império? O império ali de construção de mais templos, de ampliar o templo, de construir complexo, né? A gente passa num certo lugar que é aqui próximo até, tem uma placona bem grande lá, para você ajudar a construir o quê? Um complexo maior lá. E aquele complexo ali pertence a um homem de carne e osso. Ou às vezes não é um, mas é um conjunto ali, né? Por que não pertence a um só? Porque é muito grande, não tem como um homem dominar sozinho. Se pudesse, ele dominaria, mas então existe o patrão grandão lá na sede e existe os empregados que estão abaixo dele. Mas aquilo ali é obra de Deus? Não, senhores e senhoras, aquilo ali é obra do homem. Se você contribui ali dentro, é a mesma coisa de uma lanchonete. Se você congrega aqui, o dono dessa lanchonete aqui não aceita que você pague a sua conta lá na outra lanchonete. Se fosse obra de Deus, seria do mesmo dono, ok? Abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe.